Configuração do servidor de correio eletrônico. Neste curso, você vai aprender a configurar um servidor de correio eletrônico em Visage para permitir o envio de correios desde o processo. Visage depende de um servidor SMTP ou servidor de correio eletrônico para enviar os e-mails. Um projeto de Visage usa somente um servidor de correio eletrônico configurado, portanto, todos os processos do projeto usarão a mesma configuração. Existem alternativas para configurar o servidor de correio eletrônico. Estabelecer uma conexão direta com o servidor SMTP para enviar os correios ou configurar um servidor SMTP virtual para reenviar todos os correios ao SMTP real. Para configurar a primeira alternativa, clicamos na aba Configuração e depois clicamos no menu Ambiente. Uma nova janela é mostrada. Nela devemos configurar o servidor SMTP. Primeiro, deve-se selecionar a opção Habilitar e-mail para permitir o envio de correios e notificações desde os processos do projeto. Leve em consideração que podem existir correios configurados no processo, mas se esta opção estiver desabilitada, Visage não tentará enviar os correios. Depois, devemos configurar o endereço IP ou o nome do servidor SMTP. Também devemos configurar uma conta válida e ativa do servidor SMTP. Leve em consideração que todos os correios serão enviados desde esta conta. As últimas duas configurações são opcionais, para enviar cópia e cópia oculta a uma conta específica de correio eletrônico. Já configuramos todo o necessário em Visage para permitir o envio de correios eletrônicos. Leve em consideração que Visage estabelecerá uma conexão direta com o servidor SMTP para enviar os correios. Portanto, se ocorre um erro, ele será mostrado no portal de trabalho ao usuário final e a execução do processo será detida. Se o servidor SMTP requer autenticação, podemos configurar a conexão a este desde o servidor IIS. Leve em consideração que se você usar qualquer uma das duas configurações mostradas a seguir, devemos configurar no ambiente de Visage, na última janela visualizada, que o servidor SMTP é localhost. Esta configuração permite conectar-se a um servidor SMTP, usando uma porta diferente e especificando usuário e senha para estabelecer a conexão. Também é possível especificar uma pasta no próprio servidor de Visage para armazenar nela os correios que os processos de Visage dentro do sítio web tentam enviar. Esta configuração é usada para testes em ambientes nos quais não se conta com o servidor SMTP. Leve em consideração que essas duas últimas opções são exclusivas, só uma delas pode estar configurada. Leve em consideração que com essa configuração Visage, o IIS estabelecerá uma conexão direta com o servidor SMTP. Portanto, se ocorre um erro ou não é possível estabelecer a conexão, o erro será apresentado no processo de Visage, e a execução do processo será detida até que o erro seja solucionado para daí tentar o reenvio. Também é importante conhecer que se está sendo desenvolvido em Visage com Microsoft Windows 7. Se o processo ou projeto contempla o envio de correios eletrônicos desde o serviço Scheduler, vai aparecer um erro. Isso se deve a que o Windows 7 não possui um serviço SMTP. Portanto, o Scheduler não poderá estabelecer uma conexão com o servidor SMTP. A segunda alternativa para a configuração do servidor SMTP é configurar um CMTP virtual para reenviar os correios eletrônicos. Para este exemplo, vamos usar um servidor Microsoft Windows 2008 para facilitar a configuração. Leve em consideração que se está usando a edição Java de Visage. Pode configurar a mesma situação instalando um serviço SMTP na máquina. Agora estamos no Windows Server 2008. Para configurar o SMTP virtual, primeiro devemos certificar-nos que o serviço servidor SMTP esteja instalado no sistema operacional, como se visualiza na imagem. Depois, abrimos o console de administração do IIS 6.0 e selecionamos a opção SMTP na árvore de opções. Depois, selecionamos domínios. Ali devemos criar um novo domínio para reenviar todos os correios que o processo esteja enviando com este domínio. Selecionamos a opção Remoto e depois clicamos no botão seguinte. Para este exemplo, assumimos que o processo enviará correios ao domínio visage.com. Portanto,
Todos os correios com esse domínio serão reenviados usando as configurações a seguir. Clicamos no botão Finalizar para desta forma criar um novo domínio. Agora selecionamos o domínio criado e editamos as suas propriedades. Uma nova janela é mostrada. Nela, devemos configurar como o SMTP virtual vai reenviar os correios. Portanto, selecionamos a opção chamada Permitir que o correio entrante seja reenviado a este domínio. Por último, ativamos a opção de reenviar todo o correio ao host. Depois, configuramos entre colchetes quadrados o endereço IP do SMTP real. Ali, também existe a possibilidade de configurar credenciais de usuário se o SMTP requer autenticação. Clicamos no botão Segurança de saída. Selecionamos a autenticação básica e configuramos as credenciais de usuário. Depois, clicamos no botão OK para salvar as credenciais configuradas. Finalmente, clicamos no botão OK para salvar as mudanças sobre as propriedades do domínio. Leve em consideração que essa configuração é a recomendada. É uma boa prática configurar um SMTP virtual porque oferece um rendimento maior e uma melhor execução do processo quando se enviam correios. Com essa configuração, se ocorrer um erro no envio do correio, o processo não será detido e o e-mail ficará na fila do SMTP virtual para ser enviado quando o erro for corrigido. Até aqui, a configuração necessária para integrar Visage com o servidor SMTP para enviar correios eletrônicos desde um processo. Obrigado pelo seu interesse em Visage.